Deus Santo, Poderoso, Senhor nosso Deus, nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, nós queremos te exaltar, glorificar o teu nome, bendizer a tua santa presença, declarar que só o Senhor é digno de honra, de glória, de poder, de majestade. Ore canta joko bauro balabashara kabalabasu ricanta joko maraquiada la soro kobalabashai. Senhor, nós te exaltamos, nós glorificamos o teu nome, nós bendizemos a tua santa presença, nós declaramos que só o Senhor é digno de honra, de glória, de poder, de majestade. Senhor, nós declaramos, ó Pai, que somos teus, que pertencemos a ti, que o teu reino foi estabelecido sobre a nossa vida, e nós declaramos o teu reino, ó Pai, sobre este lugar, sobre esta cidade, sobre estas vidas. Nós declaramos, ó Pai, libertação, nós declaramos a liberdade do teu Espírito, nós declaramos a manifestação do teu poder, nós declaramos a ressurreição, ó Pai, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluias, amém, Jesus, glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 11, a partir do verso 1, nós estaremos lendo e meditando um pouco, nessa noite. João capítulo 11, onde tem como título a morte de Lázaro, e nós declaramos essa noite que ainda que esteja morto, viverá. Nós declaramos que ainda que esteja morto, viverá, para a glória do nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. João capítulo 11. João capítulo 11, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os seus pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado de sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também, para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las.
pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o meu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isto, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhes: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. E Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa, que a estavam confortando em casa, seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderiam ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei, se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isto, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhes Jesus: tirem as faixas dele e deixem-o ir. Amém. Glória a Deus. Até aqui, lemos bastante, Graças a Deus, um grande texto. Mas era necessário que nós lêssemos todos para compreender a magnitude do poder de Deus em meio a situações difíceis. Conforme nós falamos, nós temos nesse texto: ainda que morra, viverá. Irmãos, é muito fácil, não diria muito fácil, mas é mais fácil a gente crer em situações que não são consideradas perdidas. A morte, para muitas pessoas, ou para a humanidade por um todo, por que não dizer assim, é o fim de todas as coisas, é o fim dos sonhos, é o fim de toda a esperança. Nesse contexto aqui, Jesus, ele demonstra, ele chega a falar para os seus discípulos, que diz: olha, bom que eu não estava lá,
Por que ele disse bom que ele não estava lá? Porque ele estava dizendo, se eu estivesse lá, ele não teria morrido. Porque Jesus, quem ele encontrou doente, enfermo, que cria que ele pudesse curar, ele curava. E Lázaro era alguém que cria que Jesus podia curar. Então ele diz, que bom que eu não estava lá, porque quando avisaram para ele que Lázaro estava doente, ele disse, esta enfermidade não é para a morte, mas é para que se manifeste a glória de Deus. Agora imagine, Jesus deu essa palavra, os discípulos ouvem esta palavra, e de repente, em meio a esta mesma conversa, Jesus disse, vamos lá que Lázaro adormeceu. E os discípulos entenderam, se ele adormeceu, ele está dormindo, vai sarar, está tudo certo. Mas ele, percebendo que os discípulos não tinham entendido, ele disse, Lázaro morreu. Ué, ele não tinha acabado de falar que aquela doença era para que se manifestasse a glória de Deus, e agora ele está dizendo para os seus discípulos, ele morreu? Os discípulos compreenderam, se ele morreu, acabou. O que é que o Senhor vai fazer mais lá? Ele tinha acabado de sair de Jerusalém, da região da Judéia, né, onde ele tinha sido quase apedrejado. E Tomé, como nós vimos no texto, diz o seguinte, diz, vamos nós com ele, para morrermos com ele também. Irmãos, quantas vezes nós precisamos caminhar e avançar em meio à incredulidade, no caso de Jesus, a incredulidade de um discípulo que ele chamou para que fosse apóstolo dele. De repente, aquela mesma pessoa que ele está instruindo, aquela mesma pessoa que ele está ensinando, que ele está realizando sinais, prodígios e maravilhas, através deles, não acredita que Jesus pode realizar alguma coisa nesta magnitude. Então, Jesus disse, olha, não se preocupe, quem anda de dia não tropeça, quem anda na noite tropeça. O que é que Jesus estava dizendo? Ele não estava falando a respeito de dia, esse que a gente conhece, o dia que tem o sol, ou a noite que tem a lua, mas ele estava falando, quem anda na luz, no dia, no sentido de andar dirigido, direcionado, por Deus, na claridade, esta pessoa está protegida, esta pessoa não tropeça, essa pessoa não cai, essa pessoa não fracassa, ela não desiste, ela não desanima, e ele está dizendo, nós estamos na luz, e uma vez que nós estamos na luz, nada pode nos atingir. Então ele vai com seus discípulos, e ao chegar naquela aldeia, naquele povoado, ele encontra uma cena de morte. Uma das irmãs de Lázaro, Marta, sai até antes do povoado para encontrar Jesus. Aqui nós vemos algo interessante. Vocês lembram que quando Jesus estava na casa deles anteriormente, quem era a pessoa que não dava atenção para Jesus? Era justamente Marta, que estava preocupado em fazer muitas coisas, e Jesus disse, Marta, Marta, por que te preocupas com tantas coisas, se só uma te é necessária? Mas aqui, após aquele encontro com Jesus, nós vemos uma evolução na vida de Marta. Ela que sai ao encontro de Jesus, ela que declara com o quanto ela cria em Jesus, e ela declara também até o quanto ela acredita em Jesus. Ela diz, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. E Jesus disse para ela, seu irmão vai ressuscitar. E ela demonstra que ela tinha conhecimento a respeito da ressurreição do último dia. Ela disse, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia, na ressurreição dos mortos. Eu acredito nisso. E Jesus disse, olha, o dia sou eu. Eu sou o dia. Porque ele disse,
que no último dia haveria a ressurreição dos mortos, sim. Mas ali ele estava dizendo, o dia sou eu, porque eu sou a ressurreição e a vida. Ele identifica-se com aquele dia de ressurreição. E ele declara que aquele que cresce nele veria a glória de Deus. Queridos, acredite, a glória de Deus, ela é tão poderosa que ela também pode ressuscitar mortos. Nem mesmo a morte é o fim para a manifestação da glória de Deus. Imagine os seus projetos. Imagine os nossos projetos. Imagine as coisas pequenas e as dificuldades pequenas que nós estamos vivenciando. Se a glória de Deus, a manifestação de Deus é capaz de ressuscitar um morto que já faz 4 dias que está sepultado, imagine a sua situação. Você está vivo. Você está ouvindo. Você está andando, ou até mesmo acamado, quem sabe. Mas você está em uma situação muito mais fácil do que a que Lázaro estava. E então Jesus vai andando, ou melhor, aguarda onde ele estava, e a sua irmã vai até onde Marta estava, lá no interior da casa, e chega lá e diz, olha, Jesus está aí, o mestre está aí. E ela sai, vai lá ao encontro de Jesus, e quando encontra Jesus, começa a fazer indagações, como a sua irmã estava fazendo. Se o Senhor tivesse aqui, ele tinha morrido, não. E Jesus, vendo aquelas pessoas tristes, aquelas pessoas chorando, e ele amava, o texto faz questão de dizer, Jesus amava Lázaro, a sua irmã Marta e a sua irmã Maria. Ele a amava do profundo do coração. E ao contemplar aquela situação de morte, ele vê a tristeza daquelas irmãs, ele vê a tristeza daquelas pessoas, ele se envolve com o ambiente, porque ele mesmo havia falado que nós devemos sorrir com os que estão alegres, mas também devemos chorar com os que choram. Queridos irmãos, o cristianismo não é algo insensível. Jesus demonstra aqui compaixão, sensibilidade, envolvimento com a dor daquelas mulheres, e a Bíblia diz no verso 35, Jesus chorou. O ambiente era de choro, mesmo ele sabendo que ia ressuscitar aquele homem logo a pouco, mas ele se introduz na situação que aquelas mulheres estavam, ele se envolve com aquela situação, ele sente a dor que elas sentiam, que elas estavam sentindo, assim como ele se envolve na situação difícil que você está vivendo, assim como ele sente a sua dor, assim como ele chora contigo, assim como ele se alegra contigo. Jesus, ele se envolve, ele se fez humano, ele se envolveu com a nossa humanidade frágil, para poder nos resgatar e também vivenciar toda essa fragilidade que nós sentimos. E então ele pede que leve ele até onde Lázaro estava sepultado. E nesta caminhada, neste processo, algo interessante acontece. Porque muitas pessoas que estavam ali para consolar aquelas irmãs, começam a indagar. Dizer, este que abriu os olhos ao cego, que fez a aleijada andar, que curou tantas pessoas, não poderia ter impedido que seu amigo morresse? Cobrança. Começa a querer dizer o que Deus tem que fazer. Quantas pessoas se levantam para tentar instruir Deus? Foi uma indagação que Deus fez a Jó, lá antigamente. Diz, quem instruiu a mim? Quando eu criei o mundo, quando eu criei as coisas, ninguém tem capacidade de estar instruindo a Deus, mas nós temos a obrigação de seguir de acordo com a instrução que Ele tem para as nossas vidas. E então Jesus, dentro deste ambiente de incredulidade, ambiente de choro, ambiente de dor, ambiente de luta, Ele diz, me leva lá aonde está sepultado Lázaro.
E eles conduziram até lá. Quando chega naquele túmulo, que era uma gruta com uma pedra fechando ela, ele diz algo. Ele diz: olha, removam a pedra. Quando ele diz remova a pedra, a irmã de Lázaro diz assim: Senhor, pense direitinho, já faz 4 dias que ele está morto e que está aí dentro. Ele já está em estado de putrefação, ele está fedendo. E Jesus disse: retirem a pedra. Quando a pedra é retirada, Jesus fala algo. Queridos irmãos, quando nós analisamos, não que isso faça diferença alguma. Lázaro ressuscitou, isso não vai fazer diferença. Mas é algo que nós precisamos entender. Quando eles tiram a pedra, não há mau cheiro. Não há mau cheiro quando a pedra é retirada. Uma vez eu vi até um filme bíblico, que quando tira a pedra, né, as pessoas começam a tapar o nariz, como se tivesse havido mau cheiro. Mas o texto não fala. O texto simplesmente fala: tire a pedra, e quando tirar a pedra, não houve mau cheiro. Pelo contrário, Jesus disse assim: Pai, eu te agradeço, porque o Senhor me ouve. Não que eu não creia que o Senhor me ouve, mas por causa deles, para que eles também o creiam. O que é que Jesus estava dizendo? Senhor, tirou a pedra e não há mau cheiro, porque no momento que eu mandei tirar a pedra, Lázaro ressuscitou. Jesus não falou para Lázaro depois da pedra tirada para ressuscitar. Mas aquele ato onde estava tendo um envolvimento do que Deus ordena e do que as pessoas obedecem, o milagre acontece. O milagre acontece não no momento que nós cremos, mas no momento que nós cremos e nós agimos. É na ação, é como se o milagre já aconteceu. Querido irmão, seu milagre já aconteceu. O que está esperando para que se materialize é a sua ação, é a sua atitude. Deus já mandou você tirar a pedra, então tire a pedra, porque quando você movê-la, lá estará o seu milagre. O recanta jocabaraki adalassu. O nosso milagre está na resposta de fé que nós damos ao que a Bíblia decretou que nós somos em Cristo Jesus. E então ele não diz Lázaro ressuscite, mas ele diz: Lázaro, a pedra já foi removida, você já está ressuscitado, então tem algo que é você que vai fazer. Venha para fora, meu querido. E a Bíblia fala que Lázaro sai envolto de panos, uma múmia, só que essa viva, porque uma pedra já tinha sido removida, uma ordem já tinha sido dada, o milagre já havia acontecido, então restava agora ele voltar a caminhar, ele voltar a ter atitude, ele voltar a viver para a glória de Deus. Então, meu querido irmão, esta noite é uma noite especial na sua vida. Nós estamos aqui como mensageiro de Deus para remover a pedra que está impedindo o teu milagre, e nós declaramos pela palavra: pedra seja removida. Oh, racabalabaxaracabalabaçu. Pedra seja removida. Agora, declare aí, declare o nome do seu milagre. E diga: venha para fora. Eu vou declarar o nome do meu milagre. Caruaru, venha para fora, porque você já ressuscitou. Oh, rabaxaracabalabaçu. Deus já deu a ordem.
A pedra já foi removida. Agora só falta nós declararmos para esta cidade e dizer: você já ressuscitou, Caruaru, você já está viva, venha para fora, ande, volta a viver, seja feliz, viva o reino de Deus. Jesus operou este milagre, e a Bíblia diz que a partir deste milagre, os judeus mais uma vez tentaram pegá-lo para matá-lo. Porque os principados e as potestades, os demônios que agiam naquelas autoridades, não queriam perder a sua autoridade. Mas a verdade é que quando o reino de Deus chega a um lugar, os demônios, os principados, as potestades, eles são obrigados a bater em retirada, porque o reino de Deus já chegou, está sendo estabelecido, e à medida que ele é estabelecido, não há principado, não há potestade, não há demônio que possa resistir, porque Deus chegou. Deus chegou na sua vida, Deus chegou nessa cidade, Deus chegou na sua família, Deus chegou na sua história, Deus chegou para mudar o seu futuro. Podem ter falado ao teu respeito que o seu futuro era de morte, o seu futuro era de desgraça, o seu futuro seria de miséria, mas hoje nós estamos aqui como boca profética de Deus para dizer: o seu futuro é brilhante, o seu futuro é de glória, o seu futuro é de vitória, o seu futuro é de poder, porque o seu futuro está inserido no reino de Deus. Receba a vida, receba a ressurreição, receba a restauração dos sonhos, receba a restauração dos projetos. Não há mais pedra que te impeça, não há mais pedra que te segure dentro do sepulcro. Você já foi ressuscitado, a pedra já foi removida. Então levante, ande, venha para fora. Oh Deus poderoso, oh Deus poderoso, aleluias, glória seja dada ao teu nome, Jesus. Você já recebeu uma palavra de Deus, você já recebeu uma ordem de Deus. Agora ande, agora é com você. Até este momento, você enxergava um futuro de escuridade, uma pedra terrível que você não podia remover e que você não tinha como dar um passo. Mas a partir deste momento, no momento que a palavra é liberada, a pedra é removida, a claridade ou a luz de Deus invade o lugar onde você estava, e hoje você não anda mais nas trevas, mas você anda na luz, no dia que é Jesus. Nós estamos em Jesus, e quem está em Jesus está no dia, e quem está no dia não tropeça em pedra alguma. Você enxerga tudo, nós enxergamos tudo, nós vemos tudo, porque nós estamos no dia, nós estamos em Cristo, nós estamos na luz. Aleluia! Dê uma salva de palmas para Jesus. Oh, glória a Deus.